olha só. Tudo é equipamento público, skate, parque em São Francisco a praça, o Horto do Fonseca, né? Não é só museu, né? Mas é muito legal. E o museu também é um equipamento público. Que bom estar aqui no Museu de Arqueologia de Itaipu, no sítio arqueológico, espaço que resgata um pouco a história, a memória da cidade, a memória da comunidade que vive aqui no entorno. Acho que a produção das cidades e do urbano, Brasil afora, ela reflete um modelo de desenvolvimento que expulsa as comunidades, que nega a memória, que nega as histórias e que infelizmente não permite a ocupação do espaço público. Então a gente tem que, acho que na contramão disso, esse é um espaço que eu acho que é uma expressão de um instrumento que vai na contramão disso, né? Ocupar o espaço público é reduzir desigualdade, é construir pertencimento, resgatar memória, história. Isso faz com que as pessoas se envolvam com o território e, sem dúvida, Itaipu, com toda a sua história, que também se reflete no que é esse museu, precisa ter essa história resgatada, essa memória guardada, essa memória sendo potência e apropriada por todos os moradores. A ideia de fazer essa intervenção cultural, né, educativa? Começou da minha especialização em patrimônio histórico, artístico e cultural pela UNB, onde eu estava fazendo um resgate de um artista plástico que é um dos grandes artistas plásticos brasileiros, que é um cara que tem uma história inacreditável de vida, assim, é um cara que ganhou um prêmio da UFRJ, foi estudar em Paris, dividiu o apartamento com Dalí. Eu me Eunice, para quem não me conhece, sou diretora do Museu de Arqueologia. Gostaria de agradecer a presença de todos. A Talíria, o André, o artista, a Lívia e a Mirella, nossa museóloga. E é muito gostoso o que vem acontecendo e é um turbilhão. Nós criamos várias iniciativas comunitárias, o Sábado Comunitário, e já estamos no terceiro, a nossa feira de economia solidária, que vamos fazer 2 anos, é bastante luta. Acho que nós estamos avançando, o museu está encontrando um caminho bacana e é isso aí. Eu quero muito escutar vocês. Agradecer, assim, porque Itaipu, a comunidade de Itaipu, os moradores da região oceânica têm sido muito protagonistas no processo de mobilização popular que a gente tem vivido para pensar esse urbano, né? E sem dúvida é muito bom estar aqui conversando, trocando ideia, pensando um pouco o que é a ocupação dos espaços públicos, num lugar em que já vim com a minha garotada, em que ao mesmo tempo a gente sabe o quanto são tão pouco valorizados como um instrumento de resgatar a história das pessoas que aqui vivem, a história da cidade. Então, eu, enquanto educadora, professora, fico feliz demais de estar aqui, assim. E acho que não dá para desvincular essa conversa do que é a história brasileira, a formação social brasileira, assim. Porque toda a negação de memória, me parece, tá? Vou pensar alto aqui com vocês. Toda a negação de memória e toda uma tradição de espaços públicos compartimentados, segregados, e não como espaços para ocupar, como grades nas praças, por exemplo. Ter grade na praça é um elemento tremendamente surreal, assim. Isso é parte de uma história que produziu, acho que, a formação dos urbanos, assim. Acho que quando a gente pensa o que é o Brasil, assim, com uma lógica fundamentalista que nos forma, que era o que foi o pilar da colonização. E a colonização que parece que ficou na história, infelizmente essas relações coloniais de poder ainda permanecem na produção de cidade. E isso permanece na segregação da ocupação dos espaços públicos, penso eu, assim. E essa história é uma história que não terminou. E é uma história que foi apropriada por esse modelo de desenvolvimento que a gente vive, que é um modelo que incide sobre a formação do urbano, assim. Eu fico pensando, se a gente pensar onde a gente está, né, um sítio arqueológico, pensar que povos viviam aqui antes, sabe? Quem vivia aqui antes e o que fizeram com esses povos. O que essa história colonizadora fez com aqueles que construíram esses territórios, que também estão hoje aí com as suas famílias. E a história, infelizmente, é a história que tentou
anular, exterminar tanto negros e negras, né, sequestrados do continente africano, diferentes cantos do continente africano trazidos para o Brasil, foram quase 2 milhões, transformados em coisas, e sistematicamente eliminados do espaço público, como se o espaço público não fosse para determinadas pessoas, como os povos originários, os povos indígenas, as comunidades que hoje deram origem a muitas comunidades tradicionais que vivem, muitas delas, na região oceânica. E também o espaço público passou a não ser delas, no momento em que elas não estavam nos espaços de poder do que era esse Brasil colonial. E eu tenho muito medo desse modelo de desenvolvimento econômico, que para mim é a barbárie. É a barbárie porque a gente é o país que mais consome agrotóxico, a gente tem formas de desenvolvimento cada vez mais predatórias para a população ribeirinha, para os povos tradicionais. Temos uma legislação que cada vez menos garante demarcação de terras indígenas, que menos garante demarcação de terras quilombolas. Isso tem tudo a ver com o lugar que a gente está pisando e com a discussão, penso, de ocupação dos espaços públicos. E acho que, quando a gente pensa em Niterói, a gente tem feito uma batalha danada para garantir que a gente tenha diretrizes do urbano que garantam a ocupação do espaço público. A gente precisa pegar os equipamentos de cultura. Zona Leste, não tem um equipamento de cultura, não tem um equipamento, não tem um museu. Onde estão os museus da cidade? Qual que é a política? Acho que vocês podem falar muito melhor do que eu, quero ouvir. A política que incentiva as pessoas a terem pertencimento. E quando o povo não pertence ao lugar onde ele vive, porque ele não tem acesso à sua história, porque ele não conhece os equipamentos públicos para valorizar e resgatar essa história, porque a praça onde ele pode estar, ela é gradeada, fechada, fecha às 7 horas, é um povo que não vai, inclusive, se organizar e se mobilizar para transformar essa história que não ficou nos tempos coloniais. É um povo que não vai conseguir romper com essa história de colonização porque não se sente parte dela. Eu penso que equipamentos como esse, que a gente está aqui, assim, são urgentes como instrumentos de romper com essa história colonizadora, mas resgatar também modos de vida, sabe? É que esse modelo de desenvolvimento é que não cabe na felicidade. A gente vive um modelo de desenvolvimento que não cabe para a gente ser feliz, que nega a ocupação de algumas pessoas no espaço público, que coloca cada vez mais as pessoas nos condomínios fechados por medo de violência, quando a violência, na verdade, é a violência do Estado contra esses corpos. É a violência que nega essa história, que nega essa memória, que nega esse pertencimento. Que bom conversar sobre isso nesse espaço de resistência. Eu fico até emocionada. Então, ocupar espaço público é produzir resistência, é resgatar memória, tanto para denunciar essa história violenta que não terminou, mas também para resgatar modos de vida que são anulados por esse modelo de desenvolvimento predador. Então, que bom estar aqui, quero ouvir vocês, segue nossa luta, nossa resistência, e espero poder tocar muito a luta com os movimentos sociais daqui, dessa região, que eu tenho muito carinho, e que acho que é um exemplo de mobilização popular para os outros cantos da cidade. Para quem não me conhece, eu sou artista plástico, tenho 2 formações, sou formado em arquitetura e artes plásticas, com especialização em patrimônio histórico, artístico e cultural pela UNB. Primeiro, queria falar que é uma honra estar com as 3 aqui. Eu sou, para quem não reparou, eu sou o único homem aqui. Bom, eu nos últimos anos tenho trabalhado muito com arte ligada à cidade de Niterói especificamente, com o passado de Niterói, que trabalhava com o resgate das imagens que tem a cidade, né, os pescadores, e eu fiz essa exposição no Sesc Niterói, fazendo pinturas, fotos, interpretações, e há uns 3 ou 4 anos eu venho fazendo esse trabalho artístico, tentando trabalhar as imagens, e um fato curioso é que aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, no caso, eu não tenho um apoio não só dos órgãos públicos ou dos particulares. Na verdade, eu vendo quadro sempre para fora, quer dizer, a temática Niterói é vendida com interesse sempre para a Índia, Estados Unidos, Europa, onde é o meu mercado atualmente, quer dizer, por aqui eu não tenho mercado
assim mesmo eu continuo com essa resistência de tentar trabalhar literatura como temática, os espaços públicos, como agora com o Sudário, né, tentando trabalhar a imagem em outra dimensão, com outros suportes. E dentro dessa historinha que eu contei, né, é bem retrato do que a gente visualiza há uns tempos, né? A gente tem normalmente políticas governamentais, né, que são o quê? São aquelas que você, de repente, num governo, você tem a apresentação de um show, de repente, de um artista famoso, né? Acontece num dia, acabou, você faz a propaganda desse espetáculo como sendo promovido pela prefeitura e somente isso. A política pública, ela passa por um outro lado, né? É uma gestão que você precisa atender a todas as camadas sociais, a todos, o debate aberto a todos que compõem a cultura naquela cidade. Você tem que ver aquelas que são as tradicionais, aquelas que são as contemporâneas, né? Aqueles que já estão em um trabalho mais eficiente na mídia, outros que estão abafados por isso, mas abarcar todas essas pessoas. Isso é política pública, né? Se começou a ter um traço disso na gestão do Gilberto Gil, que começou a traçar um perfil nacional de artistas pelo Brasil, e esse trabalho iria ser concluído daqui a uns 2 anos e foi fechado. Temos que entender que política pública ela é demorada justamente porque você vai pensar em todos esses atores, quem são esses atores que estão produzindo cultura, produzindo arte no Brasil e fazer realmente algo que seja permanente, algo que seja duradouro, forte, consistente e que isso possa permanecer por muito tempo, protegendo tudo aquilo que é tradicional, tudo que é folclórico, tudo que é moderno, todas as vertentes. E esse trabalho que foi iniciado já há um tempo pelo Gilberto Gil já foi por água abaixo. Ou seja, mais uma vez a gente vai ficar refém de políticas governamentais e só o que resta, na verdade, como ela estava falando, né, que é essa resistência feita por esses vários atores, né, que são os artistas, as comunidades, todos eles que queiram realmente apostar em que essa voz é importante, em que a arte, na verdade, é você poder falar sobre algo, né, você poder dizer alguma coisa para alguém, né, você se comunicar. Então, todos esses atores precisam realmente agora se juntar, né, e manifestar essa indignação através de arte, através de movimentos populares, através de ocupação desses espaços públicos, né? A gente tem um histórico de urbanismo no Brasil, de totalmente ser desordenado pela própria história de ocupação portuguesa, né? Então, esse modo operandi, né, de trabalhar acabou talvez incutindo na cabeça dos mais poderosos que realmente cultura não é importante. O que é importante realmente é você ganhar dinheiro de alguma forma, né?